Olá, meu povo e minha pova, tudo bem com vocês? Olha ela aqui outra vez. A pessoa que some, a pessoa que desaparece, que não dá as caras, mas como eu disse nos vídeos anteriores, eu estou meio sumido, ainda estou em débito com este canal, por quê? Porque eu estou naquela fase final do meu mestrado e aí eu preciso me dedicar muito à minha dissertação. Mas sempre que sobra um tempinho, eu venho aqui para bater esse papinho com vocês e para a gente comentar o que está acontecendo no mundo lamacento, pantanoso da política brasileira, especialmente da direita e da extrema direita brasileira que estão assim produzindo as lambanças e mergulhada nesse lamaçal tremendo. Nos últimos dias nós inclusive ali deixa eu me apresentar, né, gente, muito prazer, eu sou o professor Aaron, estou aqui de Brasília, estou aqui nas barbas do poder observando o que está acontecendo para comentar com vocês o que se passa aqui. E sim, gente, esse é um canal mais voltado para o campo progressista. Então, se você é gado, tá no lugar errado. Mas vamos voltar, vamos ao nosso assunto. Nos últimos dias foi um disse-me-disse, um quiprocó, um fuá, um bafafá, uma expectativa gigantesca em torno de uma possível prisão do anticristo, né? Daquele que não deve ser nomeado, do Voldemort do Cerrado. Por quê? Porque a polícia bateu lá de novo, depois teve o lance do bateu na porta da casa dele. Aí teve o lance da tornozeleira, enfim. Aí ficamos todos na expectativa, por quê? Porque depois que prenderam o celular, tinha ali documentos no celular do Inominável que deixava claro que ele estava planejando uma fuga para a Argentina, né, tava ali mais uma minuta, né, uma minuta de pedido de asilo para o Milei, na tentativa de fugir do Brasil para a Argentina. O que é bem irônico, né, porque falam que são inocentes, mas quem é inocente não deve temer, deve enfrentar a justiça e provar a sua inocência. Só que nesse caso tá difícil, porque eles são tão geniais que eles começam a criar provas contra eles mesmos. E aí, em função de ter ali no celular do Senhor das Trevas uma minuta de que um documento editável de que ele poderia estar pedindo asilo político para o seu amiguinho da Argentina, a Polícia Federal reportou isso ao STF e o STF pediu explicações. Deu um prazo lá, acho que de 24 horas, 48 horas, para que ele se explicasse. Se no final desse prazo ele não se explicasse, aí a prisão domiciliar, porque ele está em prisão domiciliar, com tornozeleira eletrônica, seria convertida em uma prisão preventiva. E aí o bonitinho já ia ali para as grades, né? Para trás das grades, que já tem até uma cela preparadinha para ele lá. É, os advogados do anticristo foram lá, justificaram, disseram que não tinha nenhum plano de fuga, que era tudo um mal entendido, claro, né? Sempre é um mal entendido. Eu acho que parece que o STF acatou, né? Porque a prisão preventiva não veio. Aliás, vamos combinar, gente. Enquanto a Bozolândia fica aí espumando, falando em ditadura, que isso, que aquilo, que Alexandre de Moraes faz isso, que Alexandre de Moraes faz aquilo, eu particularmente acho o contrário. Eu acho que o STF está sendo bonzinho demais com o senhor Bolsonaro. Se fosse qualquer cidadão comum a essa altura do campeonato que tivesse feito tanta caca quanto ele fez, já estaria preso há muito tempo preventivamente para não atrapalhar as investigações. Mas enfim, não foi. Mas vamos falar sobre o celular, né? O que que tinha nesse celular? Quais são os comprometimentos do senhor Bozo nesse celular? O celular dele foi preso, deixa eu aumentar aqui para vocês, e olha só. As 7 revelações bombásticas do celular de Bolsonaro. Uma matéria lá do ICL resumiu em 7 tópicos o que tinha no celular do Bolsonaro e que era bem comprometedor, né? E pode meio que complicar ainda mais a situação dele com a justiça. Vamos ver aqui na matéria. O celular de Jair Bolsonaro, que a justiça apreendeu no dia da tornozeleira, tem ao menos 7 revelações bombásticas. Primeiro, prova que Jair e seu filho Eduardo são culpados pelo tarifaço, porque tramam com Donald Trump para tentar coagir a justiça brasileira no processo da tentativa do golpe de Estado.
Eduardo chega a dizer que o tarifaço dos Estados Unidos, que arrebentou algumas empresas exportadoras, é um bom momento e sugere que o pai faça um agradecimento a Trump. Também há mensagem de Jair orientando pedindo orientação a um advogado ligado a Trump, e inclusive cópia de uma petição contra o ministro Alexandre de Moraes lá nos Estados Unidos. Mas Eduardo avisa 15 dias antes que a tal lei Magnitsky seria aplicada contra o ministro Alexandre de Moraes. Então, assim, o celular dele já prova tudo, mostra tudo que sim, ele e o filho estava tramando contra o Brasil e contra as autoridades brasileiras. Existia um complô armado ali pelos dois, inclusive o Eduardo já sabendo por antecedência quais seriam as decisões da justiça americana, o que está gerando no mundo inteiro um outro reboliço, porque os tarifaços, depois dos tarifaços, teve gente que ganhou milhões em dólares. Então, surgiram, aí, inclusive aqui no Brasil, boatos de que essa informação pode ter sido vazada, o que seria um crime financeiro internacional, porque os amiguinhos deles ganharam dinheiro com tarifaço, né? Então, lá no celular, e aí, gente, não é especulação, está lá no celular do Bolsonaro, eles tramando, e tramando contra o Brasil, tramando coisa do tipo, o tarifaço tem que acontecer. Ah, mas e se quebrar as empresas brasileiras? Dane-se as empresas, dane-se os empresários, dane-se a população. O importante é salvar a pele de papai, né? Ah, ou seja, ele sabia. E ainda traz para a cena criminosa o Silas Malafaia. É, o profeta, o dono dos evangélicos, porque ele adora dizer que ele é o dono dos evangélicos, né? E o Silas Malafaia cada vez mais encraquelado nessa história também. E aparece fazendo combinações como a trama deveria ser conduzida. Para a justiça, Malafaia estava dentro da empreitada criminosa. Por isso, o pastor teve passaportes celulares apreendidos. Então, no primeiro caso, já mostra o comprometimento do Lorde das Trevas, do profeta de Mamon e do filho de Satã, todos trabalhando juntos contra o Brasil. A segunda revelação é a prova de que Jair e Eduardo não estão. Essa é muito interessante, ó. Ó, vou até destacar aqui para vocês verem, ó. A segunda revelação é a prova de que Jair e Eduardo não estão nem aí para o pessoal do 8 de janeiro. Eduardo fala em anistia light, ou seja, fica evidente que para eles não adianta nada aliviar as penas dos vândalos. É aqui que revela a grande mentira dos bolsonaristas. Dizem que defendem as velhinhas com as bíblias na mão, mas o objetivo real deles é livrar Bolsonaro da cadeia. O que isso quer dizer? Que durante as conversas deles, eles deixam bem evidente que eles não ligam muito para o pessoal que foi preso no 8 de janeiro, não. O importante é livrar o Bolsonaro. Então, se a justiça falar assim, beleza, nós vamos fazer a anistia para todo mundo e continuar o julgamento do Bolsonaro. Não. Deixa o povo preso. O pessoal do 8 de janeiro pode ficar preso. Quem não pode ser preso é o senhor Messias. E tem gente que ainda caiu no golpe dessa família, né? Na lorota dessa família e tá aí agora, ó, pagando o pato. Mas isso é típico deles, gente. Abandonar os parceiros ao longo do caminho. Olha quantos políticos que eles foram abandonando de acordo com seus próprios interesses. Terceira revelação. Bolsonaro enviou mais de 300 vídeos e mensagens de WhatsApp alimentando sua máquina de propaganda mentirosa. Depois de ser proibido pela justiça de fazer isso, ele descumpriu as medidas cautelares. Ele estava proibido de disseminar informações nas redes sociais, mas nesse período que ele estava proibido de usar as redes sociais, ele chegou a mandar 300 vídeos com fake news para pessoas, né, para os seus grupos lá. Quarta revelação, Bolsonaro planejava fugir do país. Sim, no celular tem um pedido de asilo a Javier Milei, o presidente da Argentina da extrema-direita, como ele. Quinta revelação, um dia antes de depor no Supremo, Jair Bolsonaro transferiu 2 milhões para a conta da esposa Michele. E Eduardo também usou a mulher para escamotear dinheiro. Passou para a conta da esposa Heloísa repasses milionários que seu pai fez para ele nos Estados Unidos. Aliás, gente, ô família milagrosa essa, né? Porque eles conseguem, assim, eles movimentam milhões como se fosse a gente movimentando R$ 2, R$ 10. A sexta revelação é importantíssima.
Bolsonaro teve acesso prévio à defesa do general Mário Fernandes, o autor do plano para matar Lula, Moraes e Alckmin, antes de o documento ser enviado ao Supremo. Se isso não é interferir nas investigações, né, ele ficou sabendo de depoimentos antes do próprio tribunal. Por fim, a sétima revelação mostra que os diálogos entre Jair, Eduardo e Malafaia nem de longe são coisa de pai, filho e amigos, mas de quadrilheiros. Quem viu os áudios viu que é coisa de bandido, né? De faccionado. Eduardo chega a mandar o pai tomar no ameaça da porrada, Malafaia chama o povo de babaca, de arrombado. E aí, o Eduardo, e depois ele apareceu com a cara mais deslavada, dizendo que não, mas isso é forma de falar, isso é só uma forma de pai e filho conversar. Gente, eu não sei vocês, mas assim, eu não costumo conversar assim com meus pais, não. Eu jamais mandaria meu pai e minha mãe tomar naquele lugar. Por mais bravo que eu estivesse com eles, por mais destemperado que estivesse, isso seriam coisas inadmissíveis na minha família. Mas na família deles parece que isso é corriqueiro, que isso é normal. E depois eles vêm falar de uma família tradicional, de uma família religiosa, temente a Deus. Meu amor, se isso é ser temente a Deus, eu tenho medo de que é não ser temente a Deus. Porque vamos combinar, o linguajar deles é de fazer qualquer bandidinho de beira de esquina ficar corado de vergonha. E aí vocês acham que para por aí? Não, né? Ainda temos mais escândalos, por exemplo, os 44 milhões que andaram ali circulando pelas contas do Senhor das Trevas, né? A polícia descobriu que no último ano o senhor Bozonazzi conseguiu movimentar 44 milhões de reais. E aí fica uma coisa curiosa, porque muita gente está defendendo, claro, porque sempre tem a Gadolândia defendendo, e o pessoal da Gadolândia que defende fala assim, ué, mas ele recebeu isso de Pix. O próprio Bolsonaro disse num depoimento à polícia, não, à polícia não, ao Supremo, né, diante do Alexandre de Moraes, o próprio Bolsonaro, fala que recebeu 17 milhões, algo em torno de 18, 17, depois mais uns pingadinhos, que chegou a 18 milhões. Que já é uma coisa da gente ficar com dó, né? E como é que o ser humano chega a isso, a esse nível? Então, os adeptos da seita mandaram para ele ali 18 milhões. Isso é o que ele disse. Ele falou, olha, me mandaram 18 milhões, etc e tal. Só que 18 para 44, tem uma diferencinha aí, né, meu irmão? Vou até fazer uma conta aqui, porque eu sou de humanas, né? Então, se você tem 18 milhões, então tá faltando 26. Explicar aí de onde que saíram 26 milhões. Ele não está no cargo, ele tem ali o salário de ex-presidente e tal, mas de longe, nem por perto. O salário que ele recebe como ex-presidente, salário como militar da reserva, não daria 26 milhões de jeito nenhum em um ano. Então esse dinheiro veio de outros lugares, né? De outras paragens. Só quem é muito, muito ingênuo, quem tem problema de caráter muito sério ou quem tem problemas cognitivos é que vai acreditar na honestidade desse senhor. E vai acreditar que esses 44 milhões apareceram ali na conta dele por um milagre do Divino Espírito Santo. Já que ele é um homem muito ungido, ele orou e aí os 17 milhões da noite para o dia viraram 44 milhões. Então tá bom, né? A gente que é ingênuo, a gente vai acreditar, tá certo? Querido, o relógio está tocando, o tempo está passando, o tic-tac está tocando ali, e mais cedo ou mais tarde a justiça vai ser feita porque o universo tem que fazer com que esse homem pague pelos seus crimes. Por enquanto, ele está sendo julgado apenas pela trama golpista, pelo golpe de Estado. Mas eu ainda tenho esperança de que um dia ele seja julgado pelas 700 mil mortes que ele deixou rolar durante a pandemia e outras cositas mais. Certo? É isso. Gostou do vídeo? Compartilha com seus amigos e venha fazer parte desse canal para a gente falar mais sobre o mundo lamacento da extrema-direita brasileira. Eu volto a qualquer momento, assim que o meu mestrado me der um tempo, eu volto para a gente conversar mais
sobre essa gentinha, né? Beleza? Bom sábado, um bom domingo para todos e até. Beijos e fui.